Tomou então, começar a profecia, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, diga álamo, mais força, irmão. Eu vou café hoje não. Diga álamo, e de aveleira, diga aveleira, e de plátano, diga plátano, o castanheiro, e lhe removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim cochadas, pois ele em frente do rebanho, com os canais de água, onde? Misericórdia, na onde? Nos canais de água e nos bebedouros, onde o rebanho vinha para desdentar-se, e concedeu quando vinha a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Amém? Diga para o seu irmão que está do lado, só depende de você. Pode ser sentado na glória a Jesus. Só depende de você para Deus manifestar a sua glória nesta noite. Não depende do pregador, não depende do pastor, não depende do dirigente, mas depende de cada um entronizar com os céus e deixar Deus manifestar a sua glória na sua vida. Queridos amados irmãos, o texto que ora lemos nos fala sobre o patriarca Jacó. Todos conhecemos a sua história e eu não quero percorrer muito acerca disso, mas diz a Bíblia, amém? Diz a Bíblia que Jacó saiu da terra dos seus pais com medo da morte, porque Esaú colocou no seu coração de o matar. Por isso Jacó agora decide percorrer uma jornada que lhe levaria para a terra de Arã. Arã, segundo a geografia bíblica, ficava a cerca de mais ou menos 480 quilômetros. Era uma trajetória em tanto, mas contudo, Deus estava na direção da vida de Jacó. A Bíblia diz que chegando em uma cidade chamada Luz, Jacó decidiu se repousar, decidiu descansar, pegou uma pedra, colocou na sua cabeça como travesseiro e acabou adormecendo. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele teve uma visão de Deus, e esta visão de Deus era uma escada posta sobre a face da terra, que ia da terra até o alto céu. Era a escada de Deus que ligava o natural com o sobrenatural. Era a escada que ligava o mundo físico com o mundo espiritual. Era a escada que ligava o mundo humano com o mundo celestial. E havia anjos que descia e subia, e o Senhor se apresenta do lado da escada, dizendo para Jacó: eu sou o Deus de Abraão, e sou o Deus de Isaque, teu pai, e toda esta terra que está diante de ti,
eu darei a ti e a tua descendência, e eis que eu não te deixarei e nem te desampararei, mas eu serei contigo onde quer que tu fores, e será como o pó da terra a tua descendência, e eu farei você retornar a este lugar para saber que eu cumpro com a palavra que eu tenho te dito. A Bíblia diz que depois daquele encontro com Deus, o coração de Jacó estremeceu, a vida de Jacó se atemorizou, porque quando ele acordou, ele disse assim: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus, a porta dos céus. É interessante que Jacó, quando soube que a presença de Deus estava naquele local, ele se atemorizou, ele se assustou. No mesmo momento, ele não ficou da forma que ele estava, mas de imediato ficou em pé, porque respeitava a presença do Eterno e tinha toda a reverência ao Todo-Poderoso. É diferente do dia de hoje, que o povo chega na casa de Deus, não presta reverência, não presta adoração devida e nem se importa com o terreno que está pisando, mas esse terreno é o local da habitação do Todo-Poderoso, e se a presença de Deus estar aqui, toda honra e toda glória e todo louvor pertence só a Ele. De maneira nenhuma o nome de outra pessoa pode ser pronunciado aqui, porque o direito aqui é só pronunciar o nome daquele que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede pelos santos da face da terra. Aquele encontro que ele teve com Deus gerou 3 reações na vida dele. A primeira reação que gerou na vida de Jacó é que Jacó edificou uma coluna, levantou um memorial para lembrar que Deus marcou a sua presença na sua vida naquele lugar. Ele levantou um memorial para lembrar que foi naquele lugar que Deus firmou um pacto com ele. A segunda reação na vida de Jacó depois do encontro com Deus foi mudar o nome da cidade. A cidade se chamava Luz, mas ele deu o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Ele sabia que o nome Luz não se identificava com a experiência que ele havia passado, mas ele botou Betel, casa de Deus, porque foi a presença do Eterno que repousou sobre a vida dele e sobre a história dele. A terceira reação que Jacó ele teve depois do encontro com Deus, agora Jacó faz questão de fazer uma aliança com o Todo-Poderoso. Quem sabe Jacó ainda não tinha feito aliança, mas quando ele viu a glória de Deus, ele viu que precisava do Eterno, que precisava do Deus de Israel, que precisava do Deus de Abraão, que precisava do Deus de Isaac, e sem ele não podia viver. Ele sabia que sem Jesus ele não poderia fazer nada. Por isso ele disse: olha, meu Senhor, eu quero firmar uma aliança. Se tu me guardares nesta viagem e tu fores comigo e não deixar o pão faltar, eu certamente vou dar a 10ª parte de um dízimo diante da tua presença e vou buscar a tua face. Depois de Jacó encontrar com Deus, Jacó agora
trabalhar, e agora Jacó vai colher as consequências dos seus atos cometidos outrora, porque diz a Bíblia que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Por isso outrora Jacó tinha enganado Esaú, mas agora quem engana Jacó é o próprio Labão, porque Labão disse que daria Raquel, mas deu a Lia. Mas diz a Bíblia que ele se levantou com grande fúria. Labão disse para ele: olha, deita-se com ela, depois de uma semana que passar tudo isso, eu vou te dar também a Raquel, a sua amada. Ele trabalhou mais 7 anos, suas esposas começam a engravidar, mas diz a Bíblia que quando José ele nasce, agora ele quer ir embora, chega de trabalhar de graça na injeção na testa, mas diz a Bíblia que ele pegou e se levantou para ir embora, mas Labão não deixou ele ir embora, por 2 motivos que Labão não deixou Jacó ir embora. O primeiro motivo de Labão não deixar Jacó ir embora é porque Jacó estava dando lucro, e quando alguém está dando lucro, não se arranca do time, não se tira voltar e não se tira da administração, porque está dando lucro. O segundo motivo de Jacó permanecer e Labão querer fazer que ele ficasse naquele lugar foi porque Labão reconheceu que Deus estava com ele, e em tudo que ele colocava as suas mãos, Deus fazia Jacó prosperar. Labão só tinha um pouquinho de rebanho, mas quando Jacó chegou na vida dele, agora uma grande multidão de fazenda estava ao dispor de Labão. Glória a Deus, maravilhoso. Agora ele aceita ficar, mas com uma condição: eu só vou ficar se você me dar o meu salário. Qual é o teu salário, Jacó? O meu salário é todo listrado, é todo salpicado e todo malhado. Mas que negócio é esse, Jacó? Tenho certeza, tenho certeza. Mas por que Labão aceitou a proposta? Porque naquela época, no meio daquela cidade, só se produzia animais que fossem marrons, pretos, e as